Nessa última semana surgiu algo muito importante sobre a Petrobras, tá? Uma das maiores empresas da Bolsa de Valores aí, muito procurada por investidores. E como a gente pode ver aqui, né, nessa notícia, Petrobras, o pacotão de 40 bilhões de reais do governo que pode respingar na ação, tá? E se a gente puxa aqui o gráfico da Petrobras, a gente vai ver que nos últimos 6 meses caiu quase 25%, e puxando aqui nos últimos 5 dias, teve uma forte queda aqui de 3%, né? Impulsionada aqui principalmente aqui entre o dia 4 e o dia 5 de junho, caindo aqui 3, 4%, tá? Então surgiu essa notícia aqui muito importante sobre a Petrobras e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre isso. Com esse pacote de impostos do governo, a Petrobras pode acabar sendo impactada e isso reduzir os dividendos da ação, tá? Então é muito importante que você fique até o final desse vídeo se você gosta de receber dividendos da Petrobras, para que você entenda a situação e saiba o que vai acontecer a partir de agora. Meu nome é Gabriel Rezende, nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo o que está acontecendo com a Petrobras, o que significa essa notícia, o que é esse pacote do governo, como que isso vai impactar a empresa e o que você deve fazer a partir de agora. Então já se inscreve aqui no canal se você quer ver mais vídeos como esse, deixa o seu like e vamos pro vídeo. E para começar de cara aqui, eu já quero te explicar o que é esse pacotão de 40 bilhões de reais aqui do governo que pode impactar a Petrobras, tá? Então aqui a gente já consegue ver algumas informações, inclusive que o governo, né, em busca de novas receitas, anunciou um pacote de medidas voltada para o setor de óleo e gás, né, afetando ali essas empresas petrolíferas ali também. Além da Petrobras, tem algumas outras que a gente vai ver aqui, tá? E aí o potencial arrecadatório é de estimado de 40 bilhões de reais ao longo de 2025 e 2026. Então, a partir do momento que o governo aprovar isso, né, aqui a gente tem algumas alterações tributárias, ajustes regulatórios, monetização de ativos da União. Então, a partir do momento que o governo aprovar isso, a gente teria ali um potencial arrecadatório de 40 bilhões de reais entre esse ano agora de 2025 e o próximo ano de 2026, tá? E como a gente pode ver aqui, as negociações estão em estágio preliminar e precisarão passar pelo Congresso Nacional, que tem se mostrado resistente ao aumento de tributos, tá? Então isso daqui, inclusive ele cita aqui o caso do IOF, tá? E aí vocês precisam entender duas coisas aqui nesse ponto, tá? Primeiro, esse pacote de 40 bilhões é justamente para compensar o IOF, tá? A gente teve aí uma notícia recente, eu vou até mostrar aqui para você, uma notícia da CNN, né, que fala sobre o pacotão do petróleo aqui também, fala algumas informações bem parecidas, mas aqui no começo a gente tem uma informação muito importante que fala justamente sobre essa questão do IOF, tá? Então, o governo está tentando fechar um pacotão de 35 a 40 bilhões em receitas adicionais de petróleo em 2025 e 2026, como uma alternativa ao aumento do IOF, tá? Então, recentemente a gente teve essa questão do aumento do IOF, que acabou não dando certo, o governo voltou atrás, deu um passo para trás, porque a notícia foi muito mal recebida, tanto pelas pessoas, quanto por parlamentares, quanto pelo próprio governo, alguns setores ali do governo. A notícia foi muito mal recebida, muito mal... as pessoas não foram adeptas a essa questão, tá? E aí o governo deu um passo para trás e recuou nessa questão do IOF. Então o governo pretendia aumentar a arrecadação através do IOF, isso não deu certo e o governo deu um passo para trás. Só que agora ele está tentando compensar isso, né? Como está escrito aqui, uma alternativa ao aumento do IOF, fazendo esse pacotão aí que pode atingir uma arrecadação de 40 bilhões no setor de petróleo. O que mais chama atenção de tudo isso é que o governo está querendo a qualquer custo aumentar imposto, aumentar IOF, aumentar a arrecadação sobre o setor de petróleo, aumentar imposto sobre outras coisas. O governo quer arrecadar, o governo quer dinheiro, só que em nenhum momento ele está cortando gastos, em nenhum momento ele está batendo ali na mesa e falando, não, agora a gente vai cortar gastos, ao invés de arrecadar mais, a gente vai gastar menos, ao invés de aumentar imposto, a gente vai gastar menos. O governo não tá fazendo isso, o que seria o certo, tá? O governo fechar ali a torneirinha dos gastos, parar de gastar bilhões de dinheiro público para poder evitar novos aumentos de impostos, tá? Para poder cobrir tudo isso. Só que o governo, ao invés de fazer isso, tá optando por aumentar IOF, tá optando por fazer pacotão de imposto, fazer um monte de coisa, só que o ideal seria o governo parar de gastar, tá? Então é muito importante que você saiba disso, que o governo está tentando a qualquer custo aumentar impostos, aumentar a arrecadação, aumentar a tributação, para poder gerar mais dinheiro para pagar os bilhões e bilhões de reais que ele gasta ali todos os meses para poder cobrir essas custas que muitas vezes são desnecessárias, tá?
Então é muito importante que você saiba disso. E voltando aqui para nossa notícia, a gente tem mais algumas informações importantes, tá? Então, o que eu falei para vocês, as negociações ainda estão em estágio preliminar e o Congresso tem se mostrado resistente, tá? Isso é um ponto positivo, pode ser que essa medida aí, esse pacotão, não passe, tá? Não vá para frente, mas por enquanto a gente não tem como saber, tá? E aqui a gente tem uma análise muito importante da Ativa Investimentos, que medidas com esse perfil, né, esse tipo de pacote, costumam afetar negativamente o fluxo de caixa, o apelo do setor e o valuation das companhias, em especial da Petrobras, tá? Então, como eu acabei de falar para você, isso tem impacto sim na Petrobras. Esse pacote de impostos, né, esse pacotão for aprovado, isso vai ter impacto ali no fluxo de caixa da empresa. Eu já vou explicar isso com mais detalhes para você. Outro ponto muito importante que a Ativa colocou aqui, pontuou, muito bem pontuado, é que ela critica a adoção de medidas fiscais sem diálogo amplo com o setor. Então essa vontade de simplesmente bater o martelo ali e falar, não, agora a gente vai colocar um imposto, sem dialogar, sem conversar, sem explicar, sem aviso prévio, sem nada do tipo, justamente é isso daqui, ó, prejudica a previsibilidade regulatória, ou seja, torna o Brasil um país cada vez mais imprevisível, tá? Coloca isso na sua cabeça que é muito importante. O Brasil é um país imprevisível quando a gente fala de política, quando a gente fala da questão regulatória, da questão fiscal, tributária. O Brasil é um país muito imprevisível, muito volátil, muito instável em todas essas questões, tá? Então é por isso que eu sempre bato na tecla aqui de você não ter 100% do seu patrimônio no Brasil. Você precisa ter uma parte do seu patrimônio no exterior, investir lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil existem muitas empresas incríveis, muitas empresas boas, mas ter 100% do patrimônio aqui no Brasil é um risco muito grande, tá? Absurdamente grande. Então, isso daqui foi muito bem pontuado pela Ativa Investimentos, tá? Que essa decisão aí, esse anúncio desse pacote sem diálogo amplo com o setor gera uma falta de previsibilidade regulatória ali, né? Dessa questão regulatória, tá? Em uma das áreas mais estratégicas para o crescimento do país, que é o setor de petróleo, tá? Principalmente ali a Petrobras, que hoje, né, é uma das maiores empresas da bolsa, é porta de entrada para muitos investidores, inclusive. E aqui, para finalizar essa notícia, o BTG Pactual colocou que vê impacto concentrado na estatal, né, na Petrobras, só que também tem impacto ali em outras empresas do setor, como por exemplo a PRIO, né, a PetroRio, a Brava e a PetroRecôncavo, tá? Então existem alguns fatores aqui que estão escritos aqui que você pode olhar e que isso daqui pode ter impacto também em outras empresas de petróleo, tá? Principalmente a Petrobras, mas também em outras empresas aqui. E só para você ter uma noção, já existe uma carga tributária muito alta sobre os combustíveis, tá? Como a gente pode olhar aqui, isso daqui é o próprio site da Petrobras, site oficial, de como que é formado o preço da gasolina. Então a gente tem aqui o preço médio, né, de 6,27, e a gente tem aqui como que é formado o preço da gasolina. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar, mas a gente pode ver que 11% são impostos federais, tá? Do preço total aqui, do preço médio, né, de 6,27, 11% são de impostos federais e 23% de imposto estadual. Ou seja, se a gente fizer a soma aqui, a gente tem basicamente 34%, né? 34,6% do preço da gasolina é de imposto, tá? Saiba disso, porque isso é uma informação muito importante. 34% da gasolina que você coloca no seu carro é somente imposto, tá? Ou seja, já existe uma carga tributária muito alta. 34% é muita coisa, tá? Só de imposto você paga isso. Então já existe uma carga tributária muito alta. Se o governo realmente passar para frente esse pacotão de 40 bilhões aí de impostos, de alterações regulatórias, vai gerar uma carga tributária ainda maior para as empresas. Então as empresas vão ter que pagar mais imposto sobre isso, tá? Só que assim, deixa eu te explicar uma coisa que é muito importante. Ninguém que tenha uma empresa deste tamanho vai querer assumir um imposto desse, tá? Nenhuma empresa. Se você for no setor de energia, se você for no setor bancário, no setor de produção, nenhuma empresa vai assumir isso, tá? As empresas repassam os impostos para os consumidores. Um exemplo muito óbvio foi o caso da taxação das comprinhas na Shein, por exemplo. As empresas não ficaram com imposto, as empresas simplesmente repassaram para os consumidores e os consumidores que estão pagando os impostos, tá? Então, se esse pacote for para frente, se esse pacote for aprovado, não é a Petrobras que vai ser 100% impactada. É você, é o seu bolso, é o consumidor, tá? Então, o consumidor vai pagar mais imposto se isso for aprovado.
além do que ele já paga de 34% aqui, vai pagar ainda mais caso esse pacote seja aprovado. E só para vocês entenderem, a gente já tem um cenário aqui atualmente de baixa no preço do petróleo, tá? Eu vou colocar aqui em percentual para poder facilitar essa explicação. Mas se a gente puxar aqui, por exemplo, os últimos 12 meses, o petróleo caiu quase 19%, tá? Se a gente puxar um período aqui um pouco mais longo, né? Se a gente puxar aqui, por exemplo, desde 2024, lá do início de 2024, caiu 18%. Se a gente puxar aqui desde esse pico mais alto aqui, ou até mesmo, enfim, lá desde 2022 aqui, a gente pode ver uma queda mais brusca ainda, tá? Só que se a gente puxar aqui só os últimos 12 meses, a gente vai ver que caiu 19%, tá? Então o preço do petróleo caiu 19%, principalmente por alguns fatores relacionados a essa questão da guerra lá fora, fatores geopolíticos que influenciam no preço do petróleo, não é o assunto desse vídeo especificamente, mas eu queria deixar claro que o cenário do petróleo é esse, caindo 19% aqui nos últimos 12 meses, tá? Isso daqui, por si só, já afeta a Petrobras, tá? Porque a partir do momento que ela tem um preço do petróleo ali mais baixo para vender esse petróleo, ela automaticamente tem receitas menores, tem lucros menores, tem margens menores, tá? Então isso já afeta a Petrobras de certa forma. A partir do momento que esse imposto for aprovado, que esse pacote for aprovado, caso seja, tá? Porque lembrando, pode ser que não seja, mas caso seja aprovado, é um impacto ainda maior na Petrobras. Então as margens podem reduzir ainda mais, os lucros podem ficar ainda menores e o fluxo de caixa ainda menor. E de onde que vem os dividendos? Justamente do fluxo de caixa, tá? Então se o fluxo de caixa fica menor, os dividendos consequentemente são impactados. Então se você investe na Petrobras para receber dividendos, saiba que você agora está correndo um risco ainda maior por conta dessa notícia aqui, tá? Do pacotão de impostos ali de 40 bilhões, como eu acabei de explicar para você. Então, isso daqui é o cenário do petróleo. E se você investe na Petrobras recebendo dividendos, saiba que esses dividendos estão em risco, tá? Os dividendos podem ser cortados, podem ser reduzidos por conta de toda essa questão. E antes da gente seguir para os dividendos de fato, para te mostrar os próximos pagamentos, os pagamentos que já foram anunciados, eu quero te fazer um convite especial. Se você está querendo aprender a analisar ações, a analisar dividendos, saber o que analisar, quais indicadores, quais notícias, o que você precisa ver antes de comprar uma ação, você precisa conhecer o nosso treinamento das finanças aos investimentos. Esse é um treinamento completo com cerca de 30 aulas, onde eu te ensino tudo o que você precisa saber sobre organização financeira, faxina de contas, reserva de emergência, renda fixa, renda variável, bolsa de valores, tudo que você precisa aprender sobre analisar ações, analisar fundos imobiliários, para você poder se tornar um investidor de sucesso. Se você quiser aprender tudo isso, basta você clicar aqui no primeiro link da descrição. Dito isso, a gente pode continuar o vídeo. Atualmente, o dividend yield da Petrobras aqui está em 22%, né? Só que é importante a gente lembrar que dividend yield trata dos últimos 12 meses, então isso daqui foi o que já aconteceu, não é garantido que vai continuar assim, tá? E se a gente descer aqui para ver a questão de proventos, deixa eu só achar isso daqui. Aqui a gente tem os proventos da Petrobras que já foram pagos, tá? Então, os que já foram pagos e os que vão ser pagos ainda. Então, aqui no caso, os últimos proventos anunciados, né, foram juros sobre capital próprio, com Datacom no dia 2/6. Então, no momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 6/6, ainda não existem novos proventos anunciados, tá? Então, o último teve a Datacom aqui no dia 2, né? Os últimos aqui, na verdade, com pagamento lá para setembro e agosto, tá? No valor aqui de 0,30, 0,14 e 0,45. Então, a questão agora é a seguinte, pode ser que a partir do momento que esses proventos forem aprovados, a Petrobras dê uma segurada nos dividendos e os próximos proventos anunciados sejam menores do que isso daqui, tá? Agora a questão é a seguinte, nada dessa questão do pacote de impostos é certeza, tá? Porque como eu mostrei na notícia para vocês, ainda depende da aprovação do Congresso Nacional, que inclusive está resistente a isso, tá? Então pode ser que não aprove, mas caso aprove é um risco adicional e por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, para explicar essa questão desse risco, explicar essa notícia, explicar o que está acontecendo com a Petrobras atualmente e como que isso pode impactar os dividendos. Se caso isso não for aprovado, nada muda, tá? O jogo segue igual para a Petrobras, com a questão aqui do petróleo, né, que tá caindo, continua caindo e as margens podem ficar ainda menores. Então assim, se você tava buscando uma oportunidade para investir na Petrobras com um preço mais barato, esse pode ser um bom momento para você. Se a gente colocar aqui o gráfico da Petrobras, a gente vai ver que ela tava custando
cerca de 37, 39, quase 40 reais aqui, né? E agora tá custando 29, tá? Então se você estava buscando um bom momento para investir na Petrobras e você continua acreditando na empresa, você acha que a empresa é boa, você acha que vale a pena o risco, agora pode ser um bom momento para você investir, tá? Tá custando aqui 30 reais, tá bem menos do que estava custando anteriormente, e pode ser que esse risco aqui não aconteça, que esse pacote não seja aprovado, e inclusive a ação dê uma disparada aqui a partir do momento que isso for anunciado que não foi aprovado, tá? Então pode ser que você ganhe bastante dinheiro. Mas se você não quer uma empresa tão volátil, que tem esses riscos envolvidos, que seja estatal, que corra esses riscos de imposto, de ser uma empresa estatal que depende de decisões do governo, que o governo tem a mão ali, tem 50% da participação, uma empresa volátil que sofre um monte de notícia ali, um monte de impacto. Se você não quer se envolver em empresa desse tipo, aí eu recomendaria, né? Eu aconselho, na verdade, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu aconselho que você não invista em Petrobras para não, né, para não tirar o seu sossego, para você não ficar nervoso, para você não ficar ali desesperado, imaginando qual que vai ser o próximo acontecimento. Então invista em empresas mais tranquilas do que a Petrobras, tá? É isso que eu indico, é isso que eu aconselho você fazer. Então assim, caso você já queira investir na Petrobras, agora pode ser um bom momento, tá? Lembrando, não é uma recomendação de investimento, tô deixando isso muito claro para você. Mas se você não quer uma empresa tão volátil, eu particularmente não investiria em Petrobras porque eu não gosto de empresas desse tipo, tá? Eu prefiro ter uma empresa ali que vai me trazer um retorno bom, só que eu consigo dormir tranquilo, tá? Eu particularmente prefiro empresas desse tipo. Mas agora me diz aqui nos comentários que eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você já investe em Petrobras? Pretende investir com essa queda? O que você está fazendo agora? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveita para deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse aqui. E aqui na sua tela tem 2 vídeos aparecendo para você poder aprender ainda mais sobre finanças pessoais e investimentos. Eu te espero lá e até mais.